A palavra coragem deve ser reservada para caracterizar aquele que deixa o santuário infantil da mente coletiva. Na privacidade de nossas mentes, muitos de nós discordam das ideologias, agendas políticas e mandatos governamentais que nos são impostos, mas em público nos conformamos, fazemos o que nos mandam fazer, dizemos o que é politicamente correto e justificamos nossa hipocrisia dizendo a nós mesmos que somos imponentes para mudar a sociedade. É muito mais fácil nos misturarmos com a multidão. Nesse vídeo, vamos desvendar como a tirania governamental se fundamenta em nossos gestos covardes de conformidade. Vamos também explorar por que tendemos a demonstrar concordância com pessoas que discordamos, a urgência de quebrar esse ciclo e, no final, uma dica simples para semear dúvidas nas mentes dos mais resistentes. Na década de 1950, o psicólogo social Solomon Asch realizou um experimento sobre o quanto os indivíduos estariam dispostos a negar a própria percepção para se alinhar com a maioria. The Asch experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length. So, for example, if you... The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Asch experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. 1. 1. 1. 1. Diante da pressão do grupo, 70% dos participantes da pesquisa cederam pelo menos uma vez, afirmando que as linhas tinham o mesmo comprimento. Apenas 20% resistiram e não se deixaram levar por essa evidente inverdade. Esse experimento bem ilustra o que filósofos têm repetido por milênios. A grande maioria das pessoas prioriza a aceitação social em detrimento da verdade, mesmo quando confrontados com um absurdo. Refletindo sobre o experimento de Solomon Asch, o psicólogo Todd Rose explica: nos importamos em estar na maioria numérica, mesmo quando não nos importamos necessariamente com o grupo e mesmo quando a opinião do grupo é meramente uma ilusão. Agindo por instinto, em situações sociais, nossos cérebros na verdade não se preocupam em fazer a distinção entre aparência e realidade. Mesmo na ausência de pressão intencional ou incentivos, gostamos de seguir o que pensamos ser o consenso, porque, simplesmente, somos biologicamente programados para fazer isso. E é justamente essa nossa fraqueza inata que é utilizada muitas vezes por aqueles que precisam de uma população que acredite que está unida. A inclinação para seguir o que achamos ser o consenso nos torna extremamente vulneráveis à propaganda e à manipulação. Uma das principais maneiras pelas quais governos, corporações e instituições globais influenciam a opinião pública e moldam o comportamento em massa é fabricando ilusões de consenso. O poder da grande mídia e das redes sociais é explorado com o objetivo expresso de fazer parecer que a maioria das pessoas apoia certas agendas, ideologias e mandatos. Narrativas tendenciosas, retórica que apela à emoção, fatos distorcidos ou inventados,
pesquisas de opinião duvidosas e bots sociais são algumas das armas usadas nessa forma sutil de guerra psicológica. No seu livro sobre as ilusões coletivas da mente, Todd Rose escreveu: "Diga qualquer coisa com que você realmente se importa, e eu apostaria que você está completamente errado sobre o que a maioria das pessoas realmente pensa sobre pelo menos metade delas. E isso é ser generoso." Essas ilusões de consenso levam muitos de nós a censurar nossas opiniões reais e a cumprir agendas e ideologias socialmente destrutivas. Um estudo de 2020 destacou que 62% dos americanos têm medo de expressar suas opiniões políticas. E para piorar, quando os outros nos veem se conformando em público, eles assumem que concordamos com o que estamos nos conformando, o que aumenta sua inclinação para se conformar e abre a porta para que ilusões coletivas se formem e se espalhem pela sociedade em um longo ciclo vicioso. Ou, como Todd Rose explica, as ilusões coletivas são mentiras sociais. Elas ocorrem em situações em que a maioria dos indivíduos em um grupo rejeita privadamente uma opinião particular, mas a seguem porque, incorretamente, assumem que a maioria das outras pessoas a aceita. O resultado é uma profecia autorrealizável, fazendo suposições cegas e, em última análise, falsas sobre as opiniões das outras pessoas ao nosso redor e preocupados que estamos em minoria, tornamo-nos mais propensos a perpetuar as visões que nós e outros não compartilhamos. Pior ainda, porque as mesmas pessoas que discordam do status quo são aquelas que estão o impondo, torna-se praticamente impossível desmantelar a ilusão. Nossa condição pode ser comparada a uma rede social online. Milhares de postagens são compartilhadas diariamente e a maioria dos usuários está lá para postar ou interagir com o conteúdo. No entanto, apenas alguns poucos param para observar o comportamento coletivo, refletindo também sobre como e por que a plataforma foi criada, quem está por trás de seu desenvolvimento e qual é o real propósito de sua existência. Querendo ou não, a maioria de nós vive em uma ilusão coletiva, ingerindo e regurgitando opiniões que já foram regurgitadas por outros iludidos. E é essa ilusão que alicerça o surgimento silencioso de um governo tirânico. Ilusões coletivas desempenham um papel crítico no surgimento e na solidificação da tirania. A palavra tirania vem do grego tyrannos, que significa líder ilegítimo. A tirania é uma forma de governo autoritário em que determinada população é oprimida e tem seu livre-arbítrio anulado. Para ilustrar como essa dinâmica se desenrola e como pode ser interrompida, podemos recorrer à história do verdureiro do livro de Václav Havel, O Poder do Sem Poder. Na Tchecoslováquia comunista, havia um homem que vendia frutas e legumes em uma loja de esquina. Todas as manhãs, ele pendurava um cartaz com o endosso do governo na janela que dizia: "Trabalhadores do mundo unidos". O verdureiro não acreditava na mensagem do cartaz. Para ele, era apenas uma propaganda clichê. Após décadas de opressão política severa, estava claro para ele que a suposta preocupação do governo pelos trabalhadores do mundo era uma fachada ideológica para esconder sua sede de poder. Todas as manhãs ele pendurava o cartaz mesmo assim, porque era o que todos os outros estavam fazendo. Cartazes apoiando o governo adornavam as janelas de todas as lojas. Eles faziam parte do que Václav Havel chamou de panorama da vida cotidiana, que ajudava a criar e sustentar a ilusão coletiva de que a maioria apoiava o governo. E foi essa ilusão coletiva de consenso, mais do que qualquer outro fator, que garantiu a conformidade em massa. Ou, como Timothy Snyder explica na introdução de O Poder do Sem Poder, o verdureiro pendura seu cartaz não porque recebeu uma ordem, mas porque vê que outros fazem o mesmo. Outros, por sua vez, seguem seu exemplo. O sistema é totalitário não porque algum indivíduo tenha poder total, mas porque o poder é compartilhado em condições de total irresponsabilidade. Ou seja, ao mostrar seus slogans, as pessoas reforçavam mutuamente a conformidade com as normas estabelecidas. Em essência, elas coletivamente reforçavam a obediência. Dentro desse contexto totalitário, todos são simultaneamente vítimas e apoiadores do sistema.
Mas calma, que a história não acabou ainda. Um dia, o verdureiro decidiu que estava cansado de apoiar um governo autoritário e parou de pendurar o cartaz em sua janela. Além disso, ele também parou de votar nas eleições que considerava uma farsa. Parou de regurgitar a propaganda do governo e começou a expressar publicamente suas opiniões reais. Esses atos, aparentemente simples, iniciaram um notável efeito cascata, pois, como Todd Rose escreve, surpreendentemente, com uma velocidade incrível, o verdureiro começou a ganhar apoio pelo simples motivo de que todos os outros na cidade sentiam exatamente o mesmo que ele. Cansados de viver sob pressão, o alfaiate, o padeiro e o funcionário do escritório seguiram o seu exemplo. No momento em que o verdureiro parou de cooperar, ele enviou um sinal para todos os outros de que eles poderiam fazer o mesmo. A história do verdureiro atua como um exemplo de nosso real poder. Ele representa todos os outros indivíduos na Tchecoslováquia comunista, cujas ações de desobediência ajudaram a desmoronar a ilusão coletiva de consenso que sustentava a estrutura da tirania. A destruição dessa ilusão coletiva culminou na Revolução de Veludo, um dos únicos eventos históricos de uma revolução pacífica que derrubou um regime opressivo. No entanto, o que muitas vezes é esquecido é o fato de que as sementes dessa revolução foram plantadas nos anos anteriores por todos os heróis anônimos da Tchecoslováquia, cujo comportamento foi modelado de acordo com a alegoria do verdureiro. Ao quebrar as regras do jogo da tirania, o verdureiro desestabilizou o jogo. Ele o expôs como um mero jogo. Ele disse que o imperador está nu, e porque o imperador está nu, algo extremamente perigoso aconteceu. Com sua ação, o verdureiro permitiu que todos olhassem atrás da cortina. Ele mostrou a todos que é possível viver a verdade. E se você é daqueles que gosta de se abster, se você gosta de acreditar que suas atitudes não são importantes, pense novamente. Como seres altamente sociais, o que dizemos e fazemos, ou o que não dizemos e não fazemos, influencia as pessoas que encontramos. E mesmo exibições menores de não conformidade têm o poder de se espalhar e iniciar um efeito dominó que pode mudar a sociedade drasticamente, para melhor ou para pior. Mas e quando você não pode simplesmente ser honesto? E quando há consequências econômicas, sociais ou até físicas para a verdade? Se as consequências de viver plenamente na verdade forem muito severas, Rose recomenda a estratégia de semear dúvidas na mente dos outros, ou como ele explica. Por exemplo, você pode dizer algo como, ainda não me decidi, ou, por um lado posso ver o valor de X, mas por outro... Você também pode sugerir outras opções dizendo coisas como, eu tenho um amigo que... ou... eu li em algum lugar que... Fazendo isso, você mantém a negação plausível, mantendo também seu senso de controle. Também oferece uma saída para outros que têm medo de falar. Muitas vezes, tudo o que é preciso é uma única faísca de ambivalência ou opinião mista. Uma vez que você abre a porta, outros também podem ganhar coragem para seguir. Por outro lado, se adotarmos a hipocrisia como um modo de vida e cumprirmos integralmente agendas políticas, ideologias e mandatos com os quais não concordamos, não seremos apenas vítimas da tirania que sufoca nossa sociedade, mas também seremos apoiadores ativos. Referindo-se às mentiras endossadas pelo governo com as quais a maioria dos cidadãos na Rússia comunista conformou-se, Alexander Solzhenitsyn escreveu: temos internalizado bem as lições que o Estado nos impôs. Estamos sempre contentes e confortáveis com suas premissas. Não podemos escapar do ambiente, das condições sociais. Eles nos moldam. O ser determina a consciência. O que temos a ver com isso? Não podemos fazer nada, mas podemos fazer tudo, mesmo que nos consolemos e mintamos a nós mesmos que isso não é verdade. Não são eles que são culpados de tudo, mas nós mesmos, apenas nós. A história do verdureiro e as observações de Todd Rose nos convidam a refletir sobre a pressão, muitas vezes silenciosa, mas poderosa,
que a opinião dos outros pode exercer sobre nós. Talvez você já tenha se pegado fazendo ou evitando algo simplesmente por medo do que os outros poderiam pensar. Vivemos em um mundo onde a aprovação alheia muitas vezes se torna uma espécie de moeda social, influenciando nossas escolhas e a maneira como nos apresentamos ao mundo. Essa busca constante por validação externa pode nos desviar de nossa autenticidade, criando uma vida mais focada nas expectativas dos outros do que em nossos próprios valores e desejos. Se você é desses que se pega constantemente preocupado com o que os outros pensam de você, saiba que isso não é algo incomum. Filósofos que você provavelmente já ouviu falar recriminavam o estilo de vida do rebanho e propunham estratégias para sermos mais livres e autênticos. E é isso que irei abordar nesse próximo vídeo.